com Miguel Priscinotti, proprietário da Gadol Elohai Solução em Transportes, mestre em transportes pela UNB, geógrafo e Strategic Advisor do Sindicato de Empresas de Transporte Público de Goiânia. Tudo bem, Miguel? Tudo bem. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Por que e como Goiânia é um centro de referência em transporte público no Brasil? Primeiro vamos entrar na questão do que é ser referência, né? Para alinharmos a expectativa quanto à resposta. Goiânia é referência porque ela é usada, né, e continua sendo como modelo em vários aspectos relacionados ao transporte público coletivo. O primeiro é no final da década de 80, quando Goiânia, junto com a cidade de Curitiba, iniciou o modelo tronco alimentador, com o eixo Anhanguera, que é a utilização de ideias, né, de metroviárias para o transporte público sobre pneus. Então você pega um eixo, né, de transporte principal, em Goiânia foi o eixo leste-oeste, que era uma rodovia, né, a Avenida Anhanguera, e transforma ela e canaliza toda a sua, né, ou toda a sua não é, melhor, né, boa parte da sua oferta de transporte, e as outras linhas são alimentadoras, vão ao longo dos terminais. Então, junto com Curitiba, Goiânia é o primeiro a ter esse modelo tronco alimentar, que depois ele evolui para hoje conhecido como BRT. No segundo ponto, Goiânia, no final da década de 1990, na virada dos anos 2000, passa a ser a primeira cidade do Brasil a ter uma bilhetagem eletrônica. Então, ela trabalha com a eliminação da função do motorista e passa a ter 100% da sua frota com bilhetagem eletrônica. À época, foi uma grande evolução, tanto que a tecnologia era uma tecnologia francesa, uma empresa chamada Monetel, e os franceses achavam muito estranho quando foram pedidos para eles colocar uma catraca eletrônica embarcada, porque eles não entendiam por que tinha que ter catraca dentro do ônibus, por que uma pessoa iria mentir que está dentro do ônibus sem pagar passagem, como que alguém que não pagou entrou dentro do ônibus. Então, teve desde esse questionamento. Hoje, poucas cidades têm isso. Mais de 20 anos depois, poucas cidades conseguiram fazer essa transformação. E isso gerou, além de economia no serviço, ganho de tempo de viagem, porque é mais rápido do que ter um cobrador para trocar, né, o troco. Ainda você gerou maior segurança, porque você quase não vem falar de assalto a ônibus. Ainda existe problemas de segurança com assalto às pessoas, mas assalto a ônibus, igual existe em boa parte do Brasil, não existe, porque o número de vendas a bordo de dinheiro embarcado é muito baixo. Então, aí no início dos anos 2000, né, Goiânia, 2005, né, em meados da primeira década desse século, Goiânia passa a ser a primeira estrutura metropolitana de transporte coletivo do Brasil, no qual o sistema, as pessoas podem usar o sistema sem necessariamente ter dois tipos de bilhete ou dois tipos de serviços sendo ofertados para ela. Por exemplo, em São Paulo, você tem um serviço municipal que atende o município de São Paulo e o sistema metropolitano, que é para cidades do entorno que vão para São Paulo, mesmo no Distrito Federal, mesmo em Belo Horizonte. Em Goiânia, não, é um sistema único. Então, não faz diferença para o passageiro se ele está pegando ônibus em Goiânia, Aparecida, em Senador Canedo. Ele pega em qualquer um desses lugares com uma tarifa única, hoje no valor de R$ 4,30. Então, hoje R$ 4,30 é o custo para andar dentro de Goiânia, mas também é o mesmo custo de sair de Senador Canedo e ir até Trindade, por exemplo. Então, isso também foi uma grande referência e até hoje é usado como, né, estudo para a melhoria dos sistemas de transporte. Um outro caso também é a questão do Centro de Controle Operacional, sistema de Goiânia com mais de 1.000 ônibus,
é o único dessa magnitude, tem 100% da frota sendo monitorado em tempo real por GPS, não tem outro sistema, e onde que cada controlador consegue controlar, em média, 6 carros. Então ele avisa o motorista se ele está atrasado, o motorista entra em contato para falar se está tendo algum assalto, existe já uma conexão direta com a Secretaria de Segurança Pública, que passa a localização do veículo que está acontecendo e acontecem as abordagens. Então, isso também é único. O Goiânia, por meio dos aplicativos, ou no próprio site da RMTC, rmtcgoiania.com.br, você pode acessar e saber quantos carros estão neste momento de operação e quanto ao longo do dia. E você, em todas as linhas, você tem um tempo real que você, no ponto, irá guardar o ônibus. E ainda com a mensagem de aviso, se você quiser, ele te fala, daqui 5 minutos seu ônibus está passando, então você não precisa ficar esperando no ponto. Nisso, junto com o Centro de Controle Operacional, nós temos um serviço de informação metropolitana, né, de informação ao usuário, que, né, por meio do aplicativo SIM, no seu smartphone, você tem todo esse conhecimento de onde que estão os carros, quais são os pontos de parada do sistema, todas as linhas, 100% das linhas de Goiânia estão no Google Maps, também em tempo real. Então, é a única cidade, né, com mais de 1.000 ônibus, né, região metropolitana, né, aqui nessa Goiânia, com mais de 1.000 ônibus e quase 2 milhões de habitantes, que tem esse serviço para 100% do serviço. Outro ponto que Goiânia é referência é em relação aos terminais de integração, né, na qualidade deles, da infraestrutura. Todas as baias têm telas informativas, com o tempo do próximo ônibus, né, com mensagens da rede. Outro ponto que Goiânia é referência, e aí também, tanto nível brasileiro como latino-americano, foi na introdução do serviço sob demanda, né, a gente chama de DRT, Demand Responsive Transit, que era o Citybus 2.0, no qual a pessoa, por meio do aplicativo, chamava um micro-ônibus e ele te levava a esquina em esquina, usando a mesma lógica por trás de aplicativos como Uber e 99, faziam com que, ao invés das pessoas se adequassem à oferta de transporte público, as pessoas poderiam ter um serviço público, né, porque ele faz parte da concessão, se adequar à sua necessidade. A diferença desses sistemas de aplicativos, né, mais tradicionais é que, ao invés dele ser ponto a ponto, como ele tinha uma característica coletiva e para não impactar o tempo de viagem das pessoas, ele funcionava no esquema esquina-esquina. A pessoa se deslocava até um ponto mais central, né, uma avenida, para o ônibus, micro-ônibus, diminuir mais esse tempo de tempo de viagem, né, para não impactar tanto. Esses são os pontos. Então, Goiânia sempre foi muito bem vista como referência na parte tecnológica e organizacional. Aí você vai falar, mas o sistema é ruim. Concordo. Eu não estou discordando. Já podemos. Pergunto quais seriam os desafios enfrentados agora pelo sistema. Isso. Então, assim, por isso que a gente tem que separar a ideia do que é referência, ela é referência em muitos pontos, do que na prática qualidade de serviço. 100% de toda a parte tecnológica foi feito pelos operadores, então foi pela parte privada. Em contrapartida, a parte pública pouco fez. O que cabia ao poder público? Investimentos em infraestrutura, que é a criação de corredores para gerar mais velocidade, porque pouco adianta eu ter um bom controle da operação se ele está preso no trânsito e eu não tenho como interferir no trânsito.
Então, no máximo que eu consigo é administrar os atrasos. Então, isso... E para a pessoa, para o usuário final, aquilo, falar, falta 5 minutos, acaba sendo muito mais angustiante, porque se o trânsito está travado, ele fala 5 minutos. É igual quando você fica olhando o seu Uber. De repente, um mais 5 vira mais 6, mais 7, mais 8. Por quê? Porque não tem gestão sobre o trânsito. Então, Goiânia não teve essa parceria entre o transporte público e o trânsito da cidade para você conseguir, por exemplo, nos corredores, dar uma prioridade semafórica para o transporte público. Nem o Anhanguera, em Goiânia, que é uma via segregada, ele consegue dar essa preferência semafórica. Então, o Anhanguera, mesmo estando numa canaleta central sem o tráfego, ele é muito penalizado pelos semáforos e ele poderia ter uma velocidade média de projeto próxima a 40 km por hora, ele hoje opera com uma velocidade inferior a 20 km por hora, a de 18, 19 km por hora, por causa do semáforo. E assim, é muito sem lexo. O ônibus para numa estação, faz um embarque, desembarque, na hora que ele vai sair na estação, o semáforo da estação está vermelho. Então ele nem aproveita o tempo. E existe tecnologias já que na hora que o ônibus estivesse parando na estação, o semáforo já ficaria vermelho. E quando desse o tempo dele sair, o sinal abriria, então não geraria esse impacto na viagem. Então, o primeiro ponto é que falta investimento público em infraestrutura. O segundo ponto é a questão da gestão metropolitana, que foi um avanço, só que foi pela metade, porque em Goiânia você não tem a figura de quem é o dono do transporte. Com quem que você reclama? É a prefeitura de Goiânia? Ela fala, não, eu só cuido das ligações Goiânia e Goiânia. Ou o governo do estado? Ele fala, não, legalmente eu só posso ser responsável pelas ligações intermunicípios. Ah, a prefeitura de Aparecida? Não, só Aparecida e Aparecida. Então, à época foi criada uma Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, que ao passar do tempo mostrou ser ineficiente, porque era formada por políticos e o que era para ser reunido periodicamente, ele só se reúne para discutir valor de tarifa. E tem o braço executivo da CDTC, que é a CMTC, que é a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, que é o órgão executor, mas que não tem funções deliberativas, ela não decide, ela só aplica o que é decidido. Então, ela é um corpo sem cabeça, já que a CDTC não tem efetividade. Então, o correto, um desafio, seria, para mim, o primordial era rever a estrutura metropolitana e criar uma agência ou uma autarquia no qual ela juntasse as funções da CDTC, da Câmara Deliberativa, e do transporte coletivo, e da CMTC de executivo em relação ao transporte coletivo. Tendo esse ente federativo, ele poderia ter, né, condições de fazer investimentos em infraestrutura, para a melhoria do transporte, e também formas de mitigar o valor da tarifa para o usuário, porque hoje a tarifa, na forma que ela é feita, somente é custeada em Goiânia pelo passageiro, ela cria um círculo vicioso no qual ela cresce, diminui a demanda. Quando diminui o número de passageiros, a tarifa cresce, porque não rateia, ela cresce, diminui o passageiro. Então, ela tem a seguinte forma: enquanto o valor dela tende ao infinito, o número de passageiros tende a zero. Então, é um modelo inexequível. Então, assim como boa parte no mundo, Goiânia, né, deveria ter um sistema que é uma subvenção pública, assim como é a saúde, porque ele é um direito constitucional da mesma forma. E em relação às concessões, né, o Brasil hoje existe
É uma série de riscos jurídicos, no qual, como dizia Roberto Campos, até o passado no Brasil é incerto. Então, algumas decisões jurídicas são tomadas no passado, são derrubadas no presente, e todo um acordo que foi assinado pelas partes, ela pode cair mediante a vontade de um ente do judiciário. Então, hoje, para mim, o maior desafio, né, é repensar todo o nosso modelo, desde o modelo de delegação, passando pelo de remuneração dos operadores, e o modelo operacional, né, no qual, né, com o uso da tecnologia, poderíamos sair desse modelo muito preso em oferta. E, muito provavelmente, muitas críticas hoje são feitas aos operadores, e sem querer ser um defensor, quando você minimiza, né, e trata de uma forma tão pequena um problema tão complexo, você, ao invés de estar se preocupando com a doença, você passa a se preocupar com o efeito. Então, é o caso de termos um paciente com câncer terminal e achar que o tratamento é só uma dipirona, né? Troca os operadores que resolvem. Não é só isso, porque o problema ele é muito mais está envolto na concepção hoje do transporte, do modelo, do que da execução. Realmente. Agora, você falou do problema do trânsito e o BRT, o que que ele é e ele poderia melhorar a mobilidade urbana ou ia cair no problema dos semáforos também? O BRT é uma modalidade de transporte, né, chama Bus Rapid Transit, né, que é transporte de alta velocidade. É aquele, na concepção dele, essa parte semafórica já vem no pacote, no projeto. Então, se o BRT aqui em Goiânia for implementado da forma correta, muito provavelmente ele vai gerar um ganho de melhoria para aqueles usuários. Por quê? Porque a ideia dele é gerar mais velocidade. Como que ele gera essa velocidade maior? Uma, vias segregadas. Então, o ônibus ele não vai competir com o trânsito. Segundo, ele usa os conceitos de smart mobility, que é os semáforos, né, tem uma sincronização semafórica, né, semáforos inteligentes que percebem a aproximação dos veículos. Ele também trabalha com o, o embarque, né, e o pagamento fora do ônibus. Então, as pessoas fazem isso nas estações e depois é só embarque e desembarque quando o veículo para. Então, você gera mais velocidade do que quando você para na rua e fica entrando de um em um. Então, usa a lógica metroviária para todas as portas, desce e saem pessoas. E como é em nível, é muito mais rápido do que quando é na calçada, por causa da elevação. Questões do projeto de Goiânia. Não vai ser inaugurado ele como um todo, porque ele é um projeto, né? Já dizem o BRT Norte e Sul. Então, na região norte, né, na verdade noroeste, ele sai ali do Recanto do Bosque, e no sul, o final dele seria o terminal do Cruzeiro. A prefeitura deve inaugurar só o ramal norte-centro. Então, assim, no melhor das hipóteses, eu acho que ele vai chegar até o terminal Isidório, mas vai faltar a parte de maior demanda, a parte de maior necessidade, que é do terminal Isidória até o terminal do Cruzeiro, que é a divisa Goiânia com Aparecida. Ele é importante, mas em questões práticas ele não vai ser benéfico no curto prazo ao sistema de transporte. Um, porque ele vai agregar custo, né, custo com estações, com aquisição de veículos, a manutenção. Ele não deve gerar nova demanda. O que deve acontecer é uma migração, né, de uma demanda já existente para esse sistema. Se
se existir alguma criação de demanda, eu não ser muito negativo na minha fala, vai ser irrisório. Aí alguém fala assim, nossa, hoje eu vou parar meu carro porque eu vou usar esse serviço de ônibus. Acho que demora, existe toda uma conscientização. Então você vai manter a mesma receita hoje do sistema com um acréscimo de custos e custos que não são baixos. Né? A título de curiosidade, um ônibus articulado tipo da Metrobus, ele está em aproximadamente R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e pouco. E um ônibus mais simplesinho é de R$ 400 mil. Então, assim, a pessoa não tem... Ah, põe mais ônibus. Beleza. Põe 5 ônibus, R$ 5 milhões. Quem paga essa conta? Só tem dois para pagar essas contas. Ou é o usuário, ou o poder público. Uma questão prática não vai ser o operador, porque o operador ele entra no negócio com, né, é o nosso contrato com pelo menos uma margem, uma TIR, né, uma margem de retorno já estabelecida. No caso de Goiânia, a TIR do projeto é 12,21%. Então, empresa privada não é empresa de caridade. E antes que alguém fale, não, então por que não faz de forma pública? A Metrobus, que é uma empresa pública, ela gera prejuízos altíssimos mensais. Né? Depois até, se quiser, eu te passo os balanços, porque os balanços dela são publicados. E essa conta vem, que era recurso que era para ir para a educação, para a saúde, né? Vai para tampar a improdutividade da Metrobus. Então, novamente, falar, então vamos estatizar os meios de produção do transporte. Novamente, entra numa resposta fácil, um problema complexo, lembrando que o Estado nada produz, e sim, tudo ele, por meio da coerção, ele tira dos indivíduos para se sustentar via impostos. Interessante. E última pergunta. Quais são, como a pandemia afetou o transporte público e quais medidas foram tomadas? Então, a pandemia, ela afeta de forma direta o transporte público. Primeiro, o transporte público é um serviço essencial. Então, né, garantido pela Constituição, né, mesmo a nossa Constituição sendo um livro de conto de fadas, mas temos, né, teoricamente, respeitá-las, ela garante que ele tem que ocorrer tendo ou não demanda para isso. Não é? Então, ele tinha que ser mantido mesmo nos momentos mais críticos de lockdown. E houve medidas restritivas, né, medidas sanitárias, que fizeram o serviço ficar até o ponto de carregar somente pessoas sentadas. Então, entra o primeiro grande impacto. Esse sistema ele foi desenhado, contratado, né, para uma ocupação média de 4 passageiros por metro quadrado, e ela passa, então, quer dizer, pessoas sentadas e pessoas em pé, e ela passa a funcionar aceitando somente pessoas sentadas. Então, já cria um desequilíbrio grande. Em segundo ponto, ao invés de ele ter para buscar esse equilíbrio, buscar um equilíbrio entre oferta e demanda, a demanda do serviço que é o 50%. Algumas cidades, por exemplo, como Porto Alegre, reduziram a demanda nesse mesmo valor. Goiânia não. Goiânia, para atender esta questão do sanitária, ela aumentou a oferta que ela tinha de serviço em relação ao período antes da pandemia. Carros que antes eram usados como reserva técnica tiveram que ir para a operação para tentar garantir essa questão das pessoas sentadas. No primeiro momento não foi possível, porque é difícil você falar para a pessoa, muda o seu compromisso. Você não pode porque só pode carregar em pé. O governo do estado de Goiás gerou um embarque prioritário no qual só poderiam entrar nos horários de alto fluxo pessoas de serviços ditos essenciais durante a pandemia.
Então, as pessoas que não eram desses serviços tinham que dar algum jeito, se virar, né, para buscar sua solução. Aí, novamente, entra aquela questão da Constituição ser um livro de fantasia. A Constituição fala que é um serviço que deveria ser universal. E um governante em obediência à ciência do sanitarismo impediu pessoas que tinham que se deslocar para não, eu não posso me deslocar nesse horário porque alguém falou que você não é essencial. O seu trabalho não é essencial. Então tivemos essa questão e nesse cenário que estava levando, né, a total caos do serviço de transporte, o Ministério Público do Consumidor entrou com um pedido judicial para que tanto a Prefeitura de Goiânia quanto o governo do estado de Goiás fizesse um auxílio emergencial para, neste período de pandemia, todo o déficit operacional pudesse ser pago pelos entes contratantes, entes públicos, para que o serviço continuasse funcionando. O juiz, né, o judiciário deu ganho de causa e hoje o governo do estado e a prefeitura de Goiânia estão pagando um auxílio emergencial para manter o serviço operando. Eles não estão fazendo nada em relação ao passado, algum problema passado ou algo futuro, mas sim em relação exclusivamente ao problema da pandemia. Sem pensar em novos investimentos, porque aí entra uma outra discussão. E nós. Mas se está tendo esse auxílio, cadê as melhorias? Uhum. Mas é igual você virar para um funcionário público e falar assim: eu vou te dar esse auxílio para você ficar em casa em home office, né, um auxílio computador, algo do gênero, mas você agora vai ter que trabalhar mais, tá? Porque eu estou te dando um novo auxílio. Ou quando um promotor público tem um aumento salarial, você fala, não, já que eu estou fazendo reajuste no seu salário, quais são as melhorias que vamos dar? Então, nós temos sempre esse discurso fácil de, e as melhorias? E não, o que está pactuado é o que está no contrato. No contrato não tem nada diferente do que está tendo agora, pelo contrário. Todos os investimentos em infraestrutura pelo poder público que está no contrato de concessão e todas as atualizações tarifárias não foram feitas. Mediante quem quebra o contrato é o poder público. Mas, novamente, nós sempre temos um discurso fácil de apontar o dedo para um operador privado porque ele é muito mal, porque ele gera emprego e ele quer ter algo que é nefasto, que é o lucro. E esquece que a parte do lucro, boa parte dele, é tida como reinvestimento no sistema para as melhorias, como a compra e a renovação da frota. Mas as pessoas querem novas frotas, mas não querem gerar o lucro que vai gerar esse investimento. Então o serviço vai ficando cada vez pior, ficando pior tem menos demanda, a tarifa sobe, a pressão política não deixa ela ser aplicada, então a forma como o próprio poder público usa para segurar isso é sucateando e piorando a qualidade do serviço. Mas é isso. Exatamente. Miguel, então, muito obrigado pelas respostas. Tenho certeza que elas vão educar vários alunos sobre transporte público em Goiânia. Me educou, inclusive. Foi uma honra ter tido você aqui e até mais. Até mais.